suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 25 de junho, hoje comemora-se o dia do quilo. Sim, o dia do quilo. Esse dia também, interessante, não é? Eu só quero lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos realizando as nossas viagens à Terra Santa e nesses dias, desde ontem, nós iniciamos a reprisar a nossa excursão realizada, a 10ª excursão realizada só para pastores e líderes. Levamos 23 líderes aqui do Norte e Nordeste. Esta excursão foi histórica, foi uma viagem especificamente voltada para líderes. Só fomos 23 líderes, presbíteros e pastores. Mas eu quero convidar você para a nossa próxima excursão, que será realizada na segunda quinzena de janeiro de 2020. Inclusive estaremos visitando somente Israel. 11 dias somente em Israel. Por sinal, pela primeira vez, nós estamos incluindo as 3 refeições, café, almoço e janta. Nunca em 11 excursões que nós realizamos, nunca foi incluso o almoço. Mas nesta excursão de janeiro, nós estamos incluindo o almoço. Inclusive, para as pessoas terem uma ideia, nós estaremos indo para 5 lugares que em 11 excursões que nós realizamos eu ainda não fui, não é? Inclusive, subida no Monte Hermon do Salmo 133, que é fronteira com o Líbano, no norte de Israel, no nascedouro do Rio Jordão. Nós já tivemos lá no Rio Jordão, no nascedouro do Rio Jordão, mas Monte Hermon vai ser pela primeira vez. Depois estaremos visitando uma vila antiga dos tempos de Jesus em Nazaré. Visitaremos uma representação do tabernáculo, uma réplica de como era o tabernáculo. Você vai ter a oportunidade de entrar no lugar santo dos santos, né? Isso no deserto. Estaremos visitando, portanto, lugares que eu mesmo ainda não fui. Em Belém, visitaremos o Heródion. O Herodes, ele era um sujeito extremamente vaidoso. Ele construiu um palácio, né? Num vulcão adormecido em Belém. Eu ainda não fui lá. Estarei indo pela primeira vez, se Deus assim nos permitir. De sorte que essa excursão ela está simplesmente imperdível. Para maiores informações, os interessados após o programa, ligue para o fone 083 3063 3163. Repetindo, 083 3063 3163, em horário comercial. Mas agora eu quero convidar você a viajar conosco. Venha conosco. Nos acompanhe nesta viagem. Viaje conosco através destas imagens. O Monte Hermon que está aqui atrás é como uma gigantesca esponja. Porque a diferença do resto das montanhas de Golã, que está daqui para o sul, que são de basalto, são muito duras e fortes, o Monte Hermon é de pedra calcária. A pedra calcária, quando chove, a água vai entrando, vai desarmando, dissolvendo as rochas, criando muitos túneis dentro, muitas grutas dentro. Então a água vai entrando dentro da montanha. Ao fim do verão, ao fim do inverno, quando se degela a neve, fica em grandes reservórios subterrâneos, certo? E começa a sair durante o ano inteiro. Então, toda essa água que você vê aqui está saindo aqui mesmo da montanha. Aqui atrás não há nada, é tudo pedra. E de repente o rio está saindo da rocha. E um rio subterrâneo que encontra lugar para sair afora e vai alimentando, certo, o Rio Jordão. Para os romanos e os gregos antes, o lugar onde há nascentes de água é o lugar do deus Pan. Então, já quando Jesus visitou aqui o lugar, mesmo que quem governou a cidade durante uma época foi um dos descendentes de Herodes, e chamou a cidade de Filipo, honrando-se a ele mesmo. Ele tinha talvez um pouco de inveja da Cesareia Marítima, então chamou a cidade de Cesareia de Filipo. Nada que ver, não chegava até aqui daquela outra Cesareia, mas o nome colocou e assim ficou para a história. Por quê? Porque em Mateus aparece o nome Cesareia de Filipo. Mas na antiguidade o lugar é conhecido como Panias, o deus Pan, que tinha lá em cima templos. Nós, depois da leitura, certo? Vamos subir lá em cima, ver os achados arqueológicos, certo? E antes de voltar já para nosso destino no Mar da Galileia, que é o destino mais importante.
A conversa que tem aqui Jesus com seus discípulos é importantíssima, certo? Porque ele está perguntando. Normalmente, nós temos que entender um detalhe muito importante dos evangelhos, é que Jesus está educando seus discípulos, certo? Nós cremos que temos toda a verdade, temos todo o evangelho, temos todos os comentários, temos toda a fé, todo o entendimento, mas ele está falando coisas que são novas para eles, seus discípulos. Ele tem que explicar quem ele é, qual é o motivo de sua vinda, e pior ainda, ele tem que explicar o que ia acontecer em Jerusalém. Na transfiguração, lá que acontece poucos dias depois, está no mesmo livro de Mateus, imediatamente depois daquela conversa, ele fala, eu vou ir a Jerusalém, eu vou morar lá, e Pedro fica espantado, como você? Não, vamos cuidar de você. Então é parte desse processo. E o que Jesus fala aqui está intimamente relacionado com aquele Salmo 133, que aqui Deus ordena a salvação. Mateus 16, 13 a 23. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e ensinas dos homens. Esse texto aqui eu acho que é um dos textos mais importantes do Evangelho. Jesus faz uma pergunta que é essencial. Esse conhecimento de quem é Jesus. E ele pergunta, e os discípulos disseram que os outros estavam falando a respeito. E aí Jesus faz algo que é pessoal. E vocês? E Pedro, ele dá uma resposta que é elogiada por Jesus. Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus elogiou, disse: bem-aventurado. E disse que não tinha sido carne nem sangue que tinha revelado esse fato a Pedro, mas o Espírito de Deus. Isso traz algo que é importante na nossa fé. É que esse conhecimento de quem é Jesus não pode vir de assentimento intelectual, não pode vir da gente mesmo. Nós só podemos conhecer de fato quem é Jesus se houver uma revelação. Nós só podemos conhecê-lo de verdade se o Senhor nos revelar. E Pedro, naquele momento, ele foi elogiado por isso. E Jesus disse: foi Deus que te revelou isso aí. E a gente vê isso que Jesus falou: olha, não é carne nem sangue. Ou seja, eu não posso fazer nada para conhecer Jesus. De mim mesmo, eu não vou conhecê-lo jamais, se o Pai não o revelar. E mais na frente, eu fiz questão de ler até o versículo 23, porque quando Jesus falou que estava destinado a ir a morrer, Pedro, que em um momento foi elogiado, agora Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não pode morrer. Veja que houve aí inicialmente uma revelação do céu, e agora era da parte de Pedro, do coração de Pedro, né? E aí Jesus falou: olha, havia elogiado, agora fala arreda, Satanás. Você vê que há um contraste daquilo que é revelado por Deus e daquilo que vem do próprio coração, né? Daquilo que vem do próprio coração recebe uma repreensão de Jesus. Então esse conhecimento
quem é Jesus. Só pode ter, e nós temos, graças a Deus, porque o Senhor nos revelou. E uma outra coisa importante é que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem sofrido perseguições, nós sabemos, desde ali o seu nascedouro, né? Enfrentamos dificuldade, ainda hoje enfrentamos dificuldades, problemas inúmeros, heresias e tantas coisas. E nós temos essa promessa, uma promessa maravilhosa, que independente do que acontecer, nós estamos firmes na mão do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Deus abençoe a todos. Louvamos e te glorificamos, exaltamos e bendizemos o seu nome pelo privilégio de estarmos aqui, meu Deus, aos pés do Monte Hermon, aonde, ó Deus, aqui temos o privilégio de ver a nascente do Rio Jordão. Que louvamos, papai, porque, ó Deus, o Senhor nos trouxe a este lugar. Que louvamos porque o Senhor era o sonho de alguns dos teus filhos, como também o meu. E havíamos pensado até que não tínhamos mais como chegar a este lugar, mas o Senhor nos proporcionou essa oportunidade. Nós expressamos a nossa gratidão, meu Pai, porque, Senhor, temos o privilégio de caminhar, ó Deus, no caminho em que o nosso Senhor Jesus aqui passou. Que louvamos, meu Pai, por esta revelação da sua palavra. Queremos também expressar, meu Deus, a nossa gratidão pelas nossas vidas, pelo privilégio de estar aqui e de ter também esses outros dois grupos ao nosso lado. Rogamos-te, ó Pai, que a tua graça e a tua revelação venha sobre todo o teu povo, a fim de que eles possam, Senhor, entender, papai, que esse momento é um momento ímpar nas nossas vidas e que podemos aproveitar o máximo para trazer crescimento espiritual para cada um de nós. Expresso, papai, a minha gratidão, Senhor, talvez em nome de todo este grupo, ó Deus, em favor, ó Deus amado, daquelas duas agências de turismo que nos proporcionou esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Pai, abençoa os teus filhos, aqueles que proporcionaram para nós essa riqueza. Deus, em nome de Jesus, retribui conforme a tua vontade e para a glória do teu nome. Ao teu filho que nos proporcionou, Senhor, o convite, ó Pai, e nos ajeitou para que aqui viéssemos, meu Senhor, o teu servo pastor Bosco. Então somente expressamos a nossa gratidão por este grupo e te pedimos que o Senhor venha nos dar graça para que a gente possa viver, Senhor, ó Deus amado, mais intensamente, procurando fazer a tua vontade e andar nos teus caminhos. Assim, Pai, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. E quem é? E quem virá? Santo, 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 Santo. Muito bom, aqui vamos ver uma reconstrução imaginada pelos arquitetos e os arqueólogos de como seria este lugar que seria a Acrópolis, o lugar alto dos templos da cidade romana de Panias, ou Cesareia de Filipe. Os arqueólogos acharam aqui restos de um templo dedicado a Augusto. Senhores, Augusto era um imperador da parte ocidental do Império. O nome dele era Octaviano. Ele teve uma guerra muito importante com um tal Marco Antônio. Marco Antônio, não o ex-esposo da Jennifer Lopez, da Mark Anthony, certo? Mas o namorado da Cleópatra,
ok? É como aquele presidente da Aí França, o Júlio que todo mundo César. lembra ele porque ele era esposo da Carla Bruni, o Sarkozy. Da mesma forma, Marco Antônio lembrado pela namorada dele, que era Cleópatra. O assunto é que na guerra, que não assistiu ao filme, tem que ir assistir ao filme, Cleópatra e Marco Antônio se suicidaram. Quem venceu é Octaviano. E Octaviano se fez chamar Augusto, que é elevado, alto, e se fez ele mesmo endeusar, ser Deus. Passou a ser um Deus mais no panteão dos deuses romanos. Veja que loucura, tinha aqui seu templo. Não esquecer que o tempo de Octaviano e de Marco Antônio é a época do reinado de Herodes aqui. Que durante um tempo Herodes foi leal a Marco Antônio, depois que ele perdeu passou a ser leal a Octaviano. Ele era muito inteligente na política, certo? Não, lá estava para, e se acredita, talvez que a água saiu um pouco mais em cima daqui mesmo do templo, daqui abaixo do templo. E depois a água começou ao longo do tempo a sair lá embaixo. Mas não temos certeza, certo? Aqui nessa plataforma, certo? Havia lugares para ninfas semideusas, certo? Que moravam nas florestas, que eram objetos da perseguição pelo deus Pan. E aqui ao lado estava o templo de Zeus. O templo de Zeus, Zeus é o rei dos deuses. De lá chega a palavra portuguesa Deus. Dei em latim, certo? Deus em português, Zeus. A palavra Zeus, que é o rei dos deuses. Aqui havia pátios dedicados para uma deusa chamada Nêmesis. Nêmesis é a deusa da vingança. É a deusa da luta. A Nêmesis é o contrário, certo? E aqui era o pátio, sim, para o deus Pan. O deus Pan, o animal favorito do deus era a cabra, naturalmente. Então, as cabras dançarinas. Tudo isso estava aqui convivendo ao mesmo tempo que, naturalmente, havia rei judeu e a população judeia nessa região também, entre os quais Jesus ia estar. Jesus não ia estar aqui entre os romanos, certo? Porque os romanos comiam comidas proibidas, etc, etc. Na grande cidade romana, certo? Depois ficou na época dos cruzados uma cidade de fronteira entre a área cristã e a área muçulmana, que estava lá em cima da montanha. Aquela casa que está em cima dos ônibus, lá do outro lado, está construída em cima de uma torre da época dos cruzados. Aquela casa, aquela lojinha pequena, e não dá para ver, mas na direita há uma torre de uma mesquita. E muitas plantas aqui de frutas são os restos de uma aldeia árabe, síria, que existia aqui no tempo da Guerra dos Seis Dias. Estamos iniciando a nossa visita hoje aqui no início, no começo, aonde nasce o Rio Jordão. Aqui antigamente, conforme vimos no nosso guia, havia um templo dedicado ao deus Pan. Estamos aqui com apenas uma das colunas que restaram, porque aqui essa é uma região também que houve muitos terremotos. Nós vemos aqui que há escombros, há muitas rochas e, como nos diz a palavra de Deus, não ficaria pedra sobre pedra. E isso também aconteceu aqui quando ocorreram vários terremotos. Aqui é o nascente, é o início do Rio Jordão, que nasce aqui acima do Monte Hermon. Porquanto você, telespectador que está conosco, eu espero que você possa, através destas imagens, também ter viajado conosco no tempo e possa continuar viajando conosco no início da nossa excursão aqui no norte. Estamos bem no norte do Estado de Israel, fronteira com o Líbano. Depois destas montanhas, o Líbano está bem próximo. O Líbano é um dos países que não vive em paz com Israel. Há sempre conflitos, há sempre guerra, mas Israel tem todo o seu acervo de segurança aqui em toda essa região que é fronteira com o Líbano. Desde o norte, Israel tem inimigos, até o sul, com o Egito, a Jordânia, a Líbia, a Síria, aqui à minha esquerda. Porquanto você, telespectador, que está viajando conosco nesta 10ª excursão de pastores, está também compartilhando conosco desta nossa excursão. Continue viajando conosco através destas imagens. שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן
שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר Creio com plena fé que Deus é criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo. 2. Creio com plena fé que o Criador é único, não há unicidade igual a dele. Só Ele é nosso Deus. Ele sempre existiu, existe e existirá. 3. Creio com plena fé que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a Ele. Não há nada que se assemelhe a Ele. 4. Creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. 5. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. 6. Creio com plena fé que todas as palavras dos profetas são autênticas. 7. Creio com plena fé que a profecia de Moisés, nosso mestre, é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas antes e depois dele. 8. Creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada a Moshe, nosso rabino, Moisés, nosso mestre. 9. Creio com plena fé que esta Torá, que a Torá é o Pentateuco, certo? Não será alterada e nunca haverá outra dada pelo Criador. 10. Creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. 11. Creio com plena fé que o Criador recompensa aqueles que cumprem seus preceitos e pune quem os transgride. 12. Creio com plena fé na vinda do Messias. Mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. 13. Creio com fé na ressurreição dos mortos que ocorrerá quando for do agrado do Criador. Gran parte das áreas que são consideradas sagradas ficaram nas mãos da Igreja Ortodoxa Grega, que é a Igreja do Oriente, mas também a Igreja Católica, especialmente durante a época do governo dos turcos, a partir de 1517. Melhorou muito a relação com o governo turco e os turcos deixaram a Igreja Católica reconstruir muitas igrejas que estavam destruídas na época mameluca. Os mamelucos são aqueles mesmos que jogaram fora daqui os cruzados, destruíram muitas igrejas no caminho. Mas os otomanos turcos eram muito mais tolerantes e com vontade de melhorar as relações com a Europa, então deixaram a construção de muitas igrejas. Então temos aqui épocas de construção de igrejas, que é a época bizantina, a partir dos anos 325, que o Império Romano do Oriente se converte ao cristianismo, até a invasão árabe dos anos 600, a primeira época de construção de igrejas. Vocês vão visitar uma igreja em pé ainda da época bizantina, que é a igreja da Natividade de Belém. 1500 anos aquela igreja lá, é um espetáculo, certo? Mas o resto das igrejas da época bizantina está em ruínas, certo? Não há nenhuma que está assim. Depois temos uma segunda época de construção de igrejas, que é a época do governo dos cruzados, os invasores cristãos que chegam aqui a partir de 1099. A igreja de São Sepulcro, a igreja de Santa Ana, ao lado da igreja, ao lado da piscina probática, que é as piscinas de Betsaida. Não, Betsaida, é Bethesda. Enfim, temos algumas igrejas da época cruzada que a maioria também delas estão destruídas.
E depois temos a terceira época, que é a época dos turcos, 1600, 1700, 1800, e também uma grande onda de construção de igrejas depois da Primeira Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial se fazem muitas igrejas, e esta que temos aqui é uma delas, construída com a ajuda da Igreja Católica Italiana, e dentro dos lugares relacionados com as tradições cristãs, a Igreja Católica tem, para cuidar deles, uma denominação chamada franciscanos. Os padres franciscanos são padres que seguem a São Francisco, uma pessoa de muita humildade. Então a roupa deles é simples e é o motivo pelo qual o Papa atual escolheu o nome Francisco. Está buscando um caminho de maior humildade. Aqui são irmãs, e elas cuidam muito da tranquilidade e do silêncio. Então eu peço depois da minha explicação não falar forte, não gritar nada, porque imediatamente sai a freira. Silence, please, silence. Ok, beleza, então temos que cuidar e respeitar o lugar, certo? Mas a igreja é muito especial, a igreja octogonal, imitando as igrejas da época bizantina, que tinham costumado ter esses 8 lados, com a cúpula em cima. Quando foi construída em 1938, a ideia era que desde dentro da igreja, das janelas, se podia ver a paisagem espetacular aqui do Mar da Galileia, certo? Temos o Mar da Galileia na frente, o Vale de Getsemani na direita, as colinas de Golã na esquerda, a terra dos Gadarenos longe do outro lado do horizonte, ao pé da montanha lá abaixo está o lugar que vamos visitar a continuação, que é o lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, se dá tempo. E o monte aqui tem uma característica, é que semelha um teatro. Lembra no teatro de Cesareia que vimos, tem uma forma assim, certo? A mesma forma tem a montanha. Então, depois da leitura, eu convido todo mundo a ir para lá onde está aquele grupo, ir pelo lado e olhar desde aqueles grades, olhar para lá fora. Lá se vê um campo de banana e toda uma área de montanha que tem forma assim de teatro natural. É muito espetacular. Então, é por isso que foi feita a igreja aqui em cima. Não temos aqui uma tradição que diga que aqui mesmo foi, certo? Não tínhamos igrejas anteriores, mas pela geografia do lugar, se acredita que aqui foi o lugar do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, nós pulamos, certo, de Nazaré para aqui, e quase das últimas palavras dele aqui na Galileia, aqui em Cesareia de Filipe, porque breve tempo depois ele vai para Jerusalém. Então aqui estamos em Jesus durante a época do principal ministério dele no Mar da Galileia. Ele já está morando com Pedro lá em Cafarnaum, ele sai para pescar, ele sai para fazer milagres, curas. Chega um momento que chega aqui para dar novamente uma aula, certo? Uma base da fé. Eu já tive discussões aqui, ou algumas diferenças de opinião respeito à interpretação do Sermão da Montanha, certo? Porque eu interpretei o que está escrito lá como uma forma que tem Jesus para confortar seus discípulos e os cristãos que iriam depois a sofrer muito durante a vida, certo? Ser perseguições, morte, etc. E uma forma de acalmar eles, expressando que eles vão ter recompensa dos seus esforços, certo? Se a recompensa vai ter em vida ou não, depende de diferentes interpretações, diferentes igrejas têm diferentes escolas sobre isso, certo? Eu já falei que uma vez que seguir a Jesus poderia ser motivo de muito sofrimento, e que algumas vezes as pessoas em vida não iam ter recompensa. E um pastor uma vez falou que não é certo, que a pessoa vai ter recompensa sim em vida. Mas isso já está aberto a discussões dentro das igrejas, certo? Mas o assunto é claro, Jesus o que está fazendo está reconfortando seus seguidores. Eu só tenho que agradecer a todos que estiveram conosco e esperamos continuar esta viagem amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.